de Bragança. Já se encontra nesse recinto, portanto, minhas senhoras e senhores, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança. E convidamos fazer parte da mesa diretora o deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, por gentileza. O presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini, e o Nelson Felipe Queirala, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e coordenador do Conselho de Varejo. Por gentileza, senhor deputado. Esta reunião está no formato híbrido, portanto, presencial e virtualmente demais participantes estarão participando dessa reunião. Muito bem, senhoras e senhores, agradecendo a presença do deputado. Senhor deputado, então nós vamos começar com a nossa reunião, que faz parte da reunião do Conselho do Varejo, e as palavras iniciais nós daremos agora ao nosso presidente, Roberto Matheus Ordini. Deputado, mais uma vez é um prazer muito grande recebê-lo nessa casa. Conhecemos o seu modo de pensar, o seu interesse pelo Estado brasileiro, mas que, infelizmente, inclusive da sua proposta de reforma, que, de certa forma, hoje vem mostrando a coerência que ela tem nesse momento tão confuso. Mas, de qualquer maneira, quero que o senhor saiba que esta casa é uma casa liberal. Nós defendemos aqui a livre iniciativa, o empreendedor em primeiro lugar, a pequena e a média empresa, inclusive o microempresário. Nós temos procurado criar uma estrutura, uma plataforma para que os próprios microempresários individuais, que com toda a simplicidade do sistema, na verdade, para eles ainda é uma dificuldade. Então, essa casa criou essa plataforma para atender a todos os microempresários. Enfim, nós estamos procurando manter a economia de mercado, que é a única que existe para nós, e é muito bom recebê-lo aqui. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor, as suas considerações iniciais. Mas antes das palavras deles, vamos conhecer quem é o nosso deputado. Por favor. Correto? Verdade. Quem é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança? É natural da cidade do Rio de Janeiro, descendente da família imperial brasileira. É o único da linhagem a ocupar o cargo político eletivo desde a proclamação da República em 1889. Está no seu segundo mandato como deputado federal. É graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado e mestre em Ciências Políticas pela Stanford University. Seu MBA foi concluído no Instituto Europeu de Administração de Empresas, na França, e colaborou no planejamento financeiro de Saint-Gobain, assim que se pronuncia, multinacional francesa. Trabalhou 3 anos no banco de investimento JP Morgan, em Londres, e depois no banco de investimento de Lagarde, Nova York. Retornou ao Brasil como diretor de desenvolvimento de negócios da América Online, na América Latina. Como ativista, fundou em 2014 o movimento Acorda Brasil, autor de diversos
os livros. Na Câmara Federal, atua em projetos de reforma estruturantes, como reforma do Judiciário, reforma política, reforma tributária, do PEC 007/2020. Além de propostas que defendem liberdade individual, propriedade privada, soberania nacional, prosperidade econômica da população, combate à corrupção, redução dos gastos do Estado e defesa da família e da sociedade. Também está sob seu escopo políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural e projetos de defesa nacional. Hoje é presidente da Frente Parlamentar Mista do Mercado Livre, que engloba 187 deputados federais e 25 senadores, com foco no liberalismo econômico. Portanto, esse é o nosso deputado Luiz Felipe de Orlans de Bragança. Pois não? Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que estão me recebendo aqui. Muito honrado de estar aqui nessa prestigiosa Federação de Comércio do Estado de São Paulo, extremamente importante como referência nacional de tudo aquilo que importa e concerne o pequeno e médio empreendedor, o pequeno e médio comerciante, o pequeno e médio industrial, que são o sustentáculo de empresas, de pequenos contratantes, da maior parte dos trabalhadores e de boa parte da economia nacional. O que eu quero pontuar aqui nessa... Quero fazer uma pequena introdução, depois eu gostaria de abrir a perguntas e respostas, porque eu acho que aí nessa dinâmica de responder, a gente tem uma profundidade, um aprofundamento muito maior nos temas que concernem o Estado relativo ao seu impacto e interferência que está acontecendo na sociedade e na economia. Esses últimos 8 meses, o que temos visto do governo tem sido uma alta intervenção na questão tributária. Tem sido a prioridade do governo, muito mais do que qualquer outro tema político. Os temas políticos têm sido tratados até que como secundários, apesar de terem avançado também. Mas os temas tributários, começando até no final da última legislatura, que foi o rompimento, ou botar em discussão o teto de gastos, foi o primeiro passo. O segundo passo foi de dizer que temos que ter um arcabouço fiscal, mais um passo aí. Depois a questão do CARF, o Conselho Administrativo de Assuntos Financeiros e Tributários, e agora a reforma tributária. Então temos aí 4 grandes iniciativas e foram as quais o governo teve maior empenho monetário, com emendas parlamentares para aprovarem esses projetos. Teve praticamente nenhum empenho monetário nos diversos outros projetos políticos, de planos sociais, que são da natureza do governo. Então, por que ele está focando tanto nessa questão tributária? Essa que é a grande questão, né? Arcabouço fiscal, o que ele vai fazer? Vai garantir gastos, não vai garantir equilíbrio fiscal. É para garantir gastos crescentes e garantir crescimento de arrecadação. Para que serve o CARF? Mudar as regras do CARF. Para que o governo sempre ganhe em qualquer disputa e qualquer dúvida. Isso também vai gerar um grande problema de futuras legislações e normas que sejam colocadas em pauta. Qual é o interesse, o incentivo para o legislador ou aquele que cria normas, as agências reguladoras, de criarem normas e regulamentações claras? O incentivo é zero. Se agora o CARF, na dúvida, dá o benefício ao governo. Então, se o CARF agora dá o benefício ao governo, o incentivo agora é o contrário, de gerar cada vez mais regras turvas, para que haja de fato uma disputa, para que o governo ganhe. Isso é outro ponto de arrecadação que está fora até do limite superior de gastos. E, finalmente, a reforma tributária. A reforma tributária não é para melhorar a vida do pequeno e médio empresário, não é para facilitar o ambiente de negócio, não é para catapultar o país ao primeiro mundo. Nada disso. Isso é balela, comentado pela mídia paga, por partidos que são cooptados. A reforma tributária, tal qual proposta, ela é para aumentar o controle central do Poder Executivo e de comandar todo o sistema tributário
e, por consequência, comandar politicamente os estados e municípios. Então, esse aqui é o finalzinho da história. Agora, o que nós temos aqui em termos de frente parlamentar? Nós temos uma frente parlamentar do livre mercado. Eu não vou seguir essa apresentação, não. Eu vou só falar por alto, depois eu vou abrir para discussão. Dentro da frente parlamentar do livre mercado, nós definimos alguns objetivos que podem agir em paralelo à sanha arrecadatória do governo. Lembrando que o Brasil hoje ocupa a posição 133 no índice de Doing Business mundial. Então, nós estamos muito próximos de sermos os últimos países onde é fácil fazer negócio, ou seja, um dos piores países de fazer negócio é o Brasil. Nós estabelecemos um caminho, um roadmap, para chegar, aumentar o nosso nível, a nossa eficiência como economia, como burocracia, para que a gente tenha uma economia mais dinâmica. E descobrimos que muitos desses projetos não interferem diretamente nos planos do atual governo. Lembrando que esse atual governo tem uma ideologia muito interventora, que abrange muitos aspectos da economia. No entanto, eu acho que ainda existe abertura para que possamos fazer interferências inteligentes em desburocratização, acabar com redundâncias, facilitação de abrir e fechar a empresa, e uma série de coisas assim desse gênero que são paralelos ao intento arrecadatório do governo. Então, identificamos esses projetos e identificamos que esses projetos, fizemos uma engenharia reversa, esses projetos podem levar o país do ranking 133 para o ranking 68, melhorar em quase dobrar nossa atratividade. Essa é outra coisa que o governo talvez não entenda. Talvez não, eu tenho certeza que não entende. O que é aumentar a atratividade regulatória do país? Isso não é prioridade do governo, mas ele também não necessariamente é contra. Então, é um caminho a ser postulado. Acho que existe um caminho aí. Então, considerando isso, dentro da frente parlamentar, nós definimos que o mercado de capitais, aumentar o número de empresas em bolsa, aumentar o número de investidores em bolsa, que têm acesso à bolsa, e aumentar o nosso índice no Doing Business, isso são as metas da frente parlamentar do livre mercado. Identificamos também que parte desse roadmap significa fazer uma reforma administrativa. Agora, a reforma administrativa, ela faz parte do intento do governo? É um choque direto com o governo? É. Ideológico? Sim. O governo postula exatamente o oposto, que é aumentar gastos, aumentar contratações de serviço público, aumentar o volume de dinheiro que o Estado tem para fazer o que o Estado quer fazer, que tem uma ineficiência muito grande na economia. No entanto, eles acham que o dirigismo de Estado é o que conduz ao crescimento econômico. Essa é a cabeça do governo. Mas isso tudo já está sendo confrontado com a realidade. Apesar da sanha arrecadatória, apesar de todos os indícios, que até a compra do parlamento, em benefício do governo dessa estratégia, isso não está gerando resultado positivo na economia. O investimento tem caído, várias indústrias transformadoras e diversos setores pontualmente estão retraindo, ninguém está apostando em novos negócios, isso do ponto de vista privado. Então, cria um ônus ainda maior no investimento estatal, porque eles já colocaram na mesa de 1,7 trilhão de real do plano de aceleração econômica, né? Do plano de crescimento econômico, de aceleração do crescimento da economia, vamos dizer, PAC. Não posso estar usando aqui a nomenclatura certa. Só que dentro desse contexto, eles viram que eles não estão arrecadando. Está caindo a arrecadação. E um sinal disso é o que os prefeitos estão vendo em algumas cidades do Norte e Nordeste. O Fundo de Participação Municipal, que depende exclusivamente dos repasses da arrecadação, tem sido contingenciados, porque, ou seja, não tem sido abrigados porque a arrecadação tem caído. Então, esse plano todo do governo de arrecadar, aumentar alíquotas, aumentar até áreas em que ele não arrecadava antes, em drogas, liberar drogas para poder arrecadar, liberar aposta para poder arrecadar, liberar jogo para poder arrecadar. Então, todos esses novos
essas novas matizes econômicas, por mais que o viés esteja na mesa, a economia não está confiante. O consumidor não está confiante, o pequeno e médio empresário não está confiante, e os grandes empresários menos confiantes ainda, a não ser que tenha uma grande parceria com o governo, de uma linha de crédito aí do BNDES, algum banco público. Ou que seja algum parceiro estratégico, como, não parceiro estratégico, mas diria aqui algum fundo soberano, como China, ou de alguma dessas fundações internacionais da Europa e Estados Unidos, que tem um acordo de trocas com colaterais muito mais tangíveis, diretamente com o governo, porque dentro de um sistema regulatório atual, ninguém investe no Brasil. Essa aqui é a realidade. O livre capital não está investindo no Brasil, esse está retraído. Então, nesse contexto, eles estão vendo que eles vão ter que fazer uma reforma administrativa. Então, a reforma administrativa é quase que uma necessidade política, independente de quem faça. Só que talvez se eu fosse governo, como não sou oposição ao governo, mas é algo extremamente impopular de se fazer, porque existe aí o funcionalismo público, diferentes setores do funcionalismo público, que sempre reage contra qualquer tipo de reforma do sistema público. Então, eles sabem que eles não podem tocar nisso, mas a oposição pode. E o parlamento pode, o legislativo pode. Então, é possível que exista uma abertura aí do legislativo liderar essa reforma administrativa. Eu digo que é uma possibilidade, não é zero, mas também não é 100%. Está acima de zero, menos de 100%. Bem menos de 100%. Mas ela existe essa possibilidade. Caso contrário, o que está acontecendo em termos econômicos, na minha opinião, é que cada vez mais vamos ver o que estamos vendo até na questão da discussão do arcabouço fiscal. O que é gasto? Porque o governo falou que vai equilibrar contas. Muito bem, como é que ele vai fazer isso sem aumentar impostos? Se ele não está aumentando impostos, ele vai eliminar do cômputo dos gastos algumas dessas faturas muito importantes. Centenas de bilhões de reais que vão sair fora do cômputo de gastos para poder equilibrar, se é o que eles estão planejando para o ano que vem. A nossa suposição é que ele não vai equilibrar contas esse ano, não vai equilibrar contas ano que vem, e ele já está percebendo que vai ter que fazer uma reforma administrativa, mesmo subindo a alíquota, mesmo subindo e liberalizando esses diferentes setores. Então, esse aqui é o cenário que a oposição está trabalhando. A Frente Parlamentar do Livre Mercado está trabalhando com essa pequena janela de poder fazer desburocratizações para fomentar melhor trâmite da economia livre como um todo, em paralelo à sanha arrecadatória do governo e, ao mesmo tempo, defender uma reforma administrativa, entendendo perfeitamente bem aqui. Eu sou autor de uma reforma tributária, mas eu reconheço, antes de mais nada, que se não fizer uma reforma administrativa, você não tem como ter qualquer sistema tributário com alíquotas menores. Você não tem como ter um sistema tributário com efetividade para ganhos da livre iniciativa, ganhos de melhoria de fazer negócio, de ambiente de negócio da livre iniciativa. Muito no sentido que o Guedes estava fazendo. O Guedes estava reduzindo imposto, fomentando atividade econômica, e a atividade econômica, o volume, trocando a alíquota, preço por volume, diminuindo a alíquota, aumentando o volume de negócio. Só que esse aumento exponencial é desproporcional ao que arrecadaria se fosse só pelo aumento de alíquota. Ou seja, o governo não confia nisso. O governo não confia em aumentando a atividade econômica, ele vai estar arrecadando mais. Ele confia que aumentando a alíquota ele vai arrecadar mais. Então, é uma questão de premissa aí fundadora. Mas eu acredito nisso que o Guedes estava propondo, que não é necessário, quase que não é necessário uma reforma tributária, apesar de que eu sou extremamente favorável a uma reforma tributária, não essa que está na mesa, mas o princípio parte do pressuposto que você tem que equilibrar contas antes de você entrar para um sistema de reforma tributária, porque aí a sua discussão fica muito mais saudável. E não é esse o caso. Estamos estando em um momento de alto desequilíbrio de contas públicas e queremos fazer uma reforma tributária que possa ser condizente com gastos sempre maiores a cada ano. Isso não é condizente. Vamos ter qualquer um que seja proposta vai ter alíquotas cada vez maiores e muito mais onerosas. Poderíamos estar desonerando
o sistema, criando alíquota zero para muitas dessas coisas. Zerar IOF, zerar IPI, ou até zerar IPI em diversos setores, ou por quinais. Isso já daria um impacto tremendo. O PIS/COFINS, fazer uma reforma disso aí, começar a diminuir cada vez mais o PIS/COFINS, isso tem impacto no consumo brutal em todos os estados. São impostos federais que incidem no consumo, fora da questão dos outros impostos, CSLL, imposto de renda e outros impostos que tange a outra parte da demonstração de resultado. Enfim, eu gostaria só de pontuar esse contexto em que nós estamos e queria abrir para perguntas aqui dos presentes e de todos que estejam aí nos assistindo online. Eu acredito que a resposta das perguntas vai dar um pouquinho mais de insight no que está acontecendo hoje politicamente e quais são as saídas econômicas que nós podemos ainda ter dentro desse cenário que eu pontuei, que não é positivo, em termos de arrecadação caindo, rombos grandes esse ano, rombos grandes o ano que vem, num contexto de alta intervenção e de possível reforma tributária que seja extremamente ruim, prejudicial para diversos setores da economia, diversos estados e regiões do país, com efeitos muito danosos até em questões migratórias. Enfim, muito obrigado pelo tempo, gostaria de abrir aqui para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Mas antes das perguntas, eu vou pedir ao nosso vice-presidente da Associação Comercial, que é o coordenador do Conselho do Varejo, seu Nelson Felipe Queirala, que faça as suas considerações. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o senhor presidente Roberto Matheus Ordini, senhor deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e a todos que estão aqui presentes e aqueles também que nos assistem virtualmente. O tema da palestra de hoje é de extrema importância para as nossas atividades, porque nós estamos na ponta do varejo, onde realmente se determina o consumo, e com todas essas mudanças que estão sendo efetuadas pelo governo federal, isso poderá desembarcar aí num problema muito sério para nossas atividades. Então, eu perguntaria para os senhores deputados, a primeira coisa é o seguinte: a frente parlamentar hoje dentro do Congresso, pelo que eu entendi, deve representar mais ou menos 25% do Congresso, é isso, né? Esses membros da frente parlamentar, numa votação, eu não sei se os que estão na frente parlamentar são todos da linha conservadora, da linha empresarial, da linha que defende a livre iniciativa. Mas, se eventualmente tiver no meio desse grupo pessoas que estejam, aqueles que estão lá na balança, tentando pôr um pé aqui, um pé lá, por causa das verbas federais, como é que eles reagiriam? Como é que eles votariam? Ou a frente parlamentar vota em bloco, em conjunto, a favor da livre iniciativa? Já vou aproveitar. A segunda pergunta é o seguinte: as prefeituras estão sendo prejudicadas e serão cada vez mais. Eu não sei se o reflexo desse prejuízo já vai começar logo no ano que vem, mas, enfim, a arrecadação está caindo, as prefeituras estão recebendo cada vez menos, e a frente de prefeitos, lembrando que nós temos aí mais de 5.500 municípios, como é que eles vêm reagir? Como é que o senhor sente lá em Brasília que esse pessoal reage, esse grupo da frente? Porque nós temos eleições no ano que vem e a gente sabe muito bem que os prefeitos, que basicamente 2 anos depois, que vão influenciar muito, tanto na eleição do governador, como na eleição do presidente da República. Então, como é que estão reagindo
junto ao Congresso, essa frente dos prefeitos? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Bem, a resposta curta com relação à frente parlamentar, eu acho que nenhuma frente parlamentar hoje tem adesão. Adesão não, diria, adesão ela existe, interesse existe, mas ela tem coesão 100%. Incluso a frente do agronegócio, nós vemos como ela, de 300 deputados, boa parte ali, uns 200 apoiam o governo. Na questão dos outras as outras frentes que tem também, empreendedorismo, frente de empreendedorismo, frente das indústrias, frente do Brasil competitivo, todas essas também, eu diria que o nível de apoio ao governo existe expressivamente, mas 100% por questões de recursos federais sendo repassados aos deputados. Se não houvesse esses recursos federais sendo passados para os deputados, a coesão estaria muito próxima de 100%, porque ela já é constituída como sendo uma frente pró-livre iniciativa, pró-mercado, pró-ações fora do Estado. Então, se um parlamentar agora está apoiando a reforma tributária, a mudança do CARF, o arcabouço fiscal do governo, é porque ele está recebendo por isso. Então, é bem deixar bem claro isso. Tá? E é bem explícito. E eles têm uma narrativa para se defender. Então, ali a questão dos parlamentares é ter a narrativa para se defender porque está apoiando o governo e não apoiando o que seria o livre mercado de fato. Né? Então, eu acho que a coesão, até na nossa frente, eu poderia estimar em questão de 50%. É um número seguro, né, de se oferir. Agora, dá para se converter isso, aumentar esse número? Dá. Opinião pública. Opinião pública. O agronegócio, assim como a frente mais bem organizada e mais tradicional da livre iniciativa é a frente do agronegócio. E o agronegócio, ele também, na base, está sendo dividido. Então, estão recebendo linhas de crédito, alguns produtores de diferentes segmentos do agro recebem linhas de crédito, aí acabam apoiando o governo e fazendo com que seus deputados também apoiem o governo. Agora, o pequeno e médio produtor rural, de qualquer segmento que seja, todos eles estão saindo prejudicados. Se esses se levantarem contra os seus deputados e tal, aí você tem uma coesão muito maior, né, dos 300. A mesma coisa acontece na nossa frente. Apesar da nossa frente já ser constituída como sendo uma frente que lida com o mercado de capitais e acesso ao mercado de capitais da classe média, do empreendedor médio, ele toca em todos os setores. Então, se houvesse pressão desses setores para que houvesse coesão dos deputados em prol da livre iniciativa, em prol do livre mercado, e não para pegar essas facilidades que vêm setoriais do governo, nós teríamos muito mais coesão. Então, o governo também não é bobo nesse jogo, ele sabe dividir para conquistar, e é isso que ele faz na base. Mas, se houver opinião pública coesa, os deputados também vão representar essa coesão e vão estar limitados por isso. Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta com relação ao que está acontecendo nas prefeituras. O governo já está propondo uma solução, que é talvez uma solução, eu diria que não sustentável, mas, quem sabe, seja até melhor estruturalmente, que é o seguinte: bom, a arrecadação federal caiu, porque a atividade econômica caiu, muito bem. Então, agora, o repasse para os fundos de participação estadual e municipal caiu por consequência disso. Então, como é que o governo pretende resolver isso? Eu vou aumentar o percentual de repasse para o fundo de participação municipal. Então, de um ponto de vista estrutural, até seja mais interessante repassar mais percentualmente. É sustentável? Eu acredito que, olha, não estamos tratando do problema central, que é qual é a viabilidade de uma prefeitura, né? Qual é os custos quem é que determina a estrutura de uma prefeitura? E, infelizmente, tem que obedecer a preceitos constitucionais. A prefeitura precisa fazer saúde, precisa fazer segurança, precisa fazer a questão de saneamento, precisa da educação, tem uma série de custos que são jogados na prefeitura.
E qual é a equação disso com relação à necessidade local? Muitos desses locais que recebem 100% de fundo de participação municipal para fazer o seu sustento são prefeituras que não são viáveis do ponto de vista da arrecadação local. Aí, por que elas são constituídas como prefeituras? Começa aí a pergunta. Então, esse projeto ninguém conversa. Então, você vai ter talvez um fundo de participação municipal maior, que, por um lado, pode até ser bom, porque quer dizer que mais municípios estão recebendo dinheiro na ponta. Por outro lado, é um fundo central que vem corrigir um problema constitucional. Em vez de resolver o problema constitucional, eles criam um fundo para fazer essa correção. Agora, qual é o impacto disso político? Então, isso eu falei do ponto de vista estrutural dessa questão, agora do impacto político disso. Se isso perdurar, se o governo não tomar uma atitude em fazer a sustentação das prefeituras, sem dúvida que vai haver uma mudança política de opinião com relação a essas prefeituras que deram apoio ao atual governo. É o bastante para você reverter o quadro político em 2024, agora 2026? Eu diria que ainda não, mas pode chegar lá, se isso perdurar mais até o final do ano, mais 6 meses. Muitos desses prefeitos não estão conseguindo pagar a folha, né? E isso realmente, para algumas dessas prefeituras, o impacto social, lembrando aqui só a distinção, o Sul-Sudeste tem, na média, menos de 10% dos eleitores do Sul-Sudeste trabalham para o Estado, são funcionários públicos. No Norte e Nordeste, em cada cidade, né? Isso em média. No Norte e Nordeste, as cidades, a média varia entre 40% a 70%. Então, a dinâmica lá é muito mais dependente do funcionalismo público. Então, o impacto eleitoral, político-eleitoral, nesses estados, pode ser decisivo, tá? No momento seguinte, aí, pós-2024, 2026. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom, deputado, a gente ouve atentamente quando o senhor fala e a preocupação aumenta, porque o senhor revela uma face que nem sempre nós gostaríamos de ouvir, que é a da verdade, a realidade. Nós, às vezes, queremos nos iludir achando que podemos encontrar um caminho, mas quando a gente para refletir um instante, verifica exatamente isso. O senhor falou sobre a reforma administrativa, que esta casa defende e defendia já há algum tempo. No último mês de julho, se não me engano, nós tivemos um movimento com uma quase centena de entidades que estão agregadas, onde nós já nos posicionamos a favor da reforma administrativa, porque ela é mais oportuna nesse momento do que a reforma tributária. Muito embora a reforma tributária tenha caminhado, nós não vemos a reforma administrativa. Eu gostaria até depois de pedir para a nossa base aqui para que mandasse para o senhor, o Marcel provavelmente vai falar sobre isso, essa nossa manifestação a favor da reforma administrativa. E o senhor conte com isso na sua gestão pela frente, com esse apoio, porque nós, se necessário for, ampliarmos esse apoio. O senhor disse, a sociedade precisa e as entidades têm que participar. No entanto, nós temos uma dificuldade, porque os canais de informação, a não ser as redes, nós não temos essa mesma penetração. Por incrível que pareça, quando nós falamos alguma coisa da nossa entidade, do comércio, nós temos ampla cobertura. Mas, sob o ponto de vista estrutural, político, as coisas não são tão simples, porque depende de outros fatores que o senhor conhece bem na sua vida pública. De qualquer maneira, esse é o primeiro passo.
No que se refere à reforma tributária, que já passou, a PEC 45, que nós, desde o início, estamos contra, pelas circunstâncias que não vale mais a pena a gente estar discutindo, mas eu gostaria que levar para o senhor. Nós procuramos, de alguma maneira, ajudar nisso. Não estamos encontrando os caminhos, porque ela tem tantos defeitos que é difícil encontrar uma fórmula para minorar o problema, principalmente do setor de serviços, que, repetidamente, o senhor deve ter ouvido, o senhor defende também, vai ser o mais atingido. E hoje a entidade ela não se limita ao comércio em si, embora a nossa base principal, como bem destacou o Nelson, é o varejo, porque é da vocação do nascedor dessa entidade, mas hoje nós ampliamos o guarda-chuva e estamos em todos os setores. Nós temos aqui um conselho de agronegócios o que mais traz notícia boa para esta casa. Nós temos aqui o da economia, o jurídico, o sistema da CPU, política urbana, e, enfim, nós temos várias áreas que se manifestam. Mas todas elas, nós hoje vemos o seguinte: como simplificar? Nós temos um trabalho inicial liderado lá atrás pelo Everardo Maciel, junto com o Chueire, que é o nosso vice-presidente jurídico, e também com o Marcel. Enfim, nós tivemos aqui grandes tributaristas e grandes economistas participando, até mesmo, por incrível que pareça, os autores desta PEC 45 também fizeram parte do trabalho. E aqui nós chegamos à seguinte conclusão: a simplificação é muito mais importante nesse momento que qualquer reforma. A reforma é administrativa e a simplificação do sistema tributário, até infraconstitucional, nem precisaria desta PEC para que ela pudesse funcionar, porque o maior imposto, ou pelo menos o mais amplo para os estados, que é o ICMS, já havia se chegado a um consenso. E São Paulo, que seria inicialmente o estado mais prejudicado, assim como outros do Sudeste e do Sul, pela economia, também já tinham entendido que o imposto no destino seria um dos caminhos para solucionar, inclusive, as próprias deficiências do sistema e guerras fiscais, enfim, tudo isso. Gostaria de ouvi-lo sobre esses dois aspectos, por favor. Obrigado. Bem, com relação à reforma tributária, ela passou na Câmara, mas não passou ainda no Senado. Então, o Senado ainda tem que fazer a votação e eu acho que uma interferência junto aos senadores, uma interferência qualificada, junto aos senadores, eu acho que vai muito longe. Lembrando que os deputados fizeram zero de apreciação do texto aprovado. Zero. O texto de 142 páginas foi apresentado há pouco menos de 2 horas antes da votação, 142 páginas para ser apreciado em 2 horas. Nenhum deputado, e eu digo isso porque eu estou com esse tema da reforma tributária há 4, 5 anos, e eu conheço meus pares. Os deputados não fizeram uma avaliação, votaram praticamente em branco o que era o texto. Então, agora cabe ao Senado fazer o dever de casa que a Câmara não fez. Um processo completamente atropelado. Então, existe aí uma chance do bom senso permear na maioria dos senadores. E ou não votar de toda essa proposta, ou de tentar fazer ajustes tão profundos nela que desvirtuaria completamente o que seria a proposta, que até seria a minha posição se por acaso quisessem ir adiante. Então, o melhor caso é rejeitar ou não votar. Segundo melhor caso é modificar o que foi proposto na Câmara
praticamente desvirtuar completamente o que seria positivo para o Brasil. Agora, o senhor falou da questão de simplificação e reforma administrativa. Vamos tocar no item simplificação. Existe uma outra proposta de reforma tributária que não é a minha, que nem ainda obteve as assinaturas para poder circular, mas que é uma ótima proposta. Ela vai no cerne do senador Oriovisto, a PEC 46. Eu apoio essa PEC também, porque ela trabalha num outro aspecto. Ela não conflita com o que eu estava propondo, como sendo o que seria uma proposta ideal, mas ela é mais pragmática. Ela é do ponto de vista de que o que dá complexidade? Não é o volume de alíquotas. Isso, a Europa já pacificou isso. Se formos olharmos a Europa, até os Estados Unidos, como modelo tributário, você vai ver nos Estados Unidos 50 estados com modelos tributários diferentes. Uns baseados na renda, outros baseados no consumo, outros baseados na propriedade, variação de alíquota. A mesma coisa na Europa, só que com a questão IVA, que é o PEC 45. São 27 países da Europa que têm alíquotas distintas, exceções distintas, modelos de coleta e arrecadação distintos, e eles convivem pacificamente um com o outro. Você tem multinacionais europeias que trabalham em todos os países, não reclamam que essas alíquotas aqui são um problema, diferenciação de alíquota. Não, alíquota é a sobrevivência de vários setores. Se você não tem distinção de alíquota e isenções locais, você mata serviços e indústrias que, por questões de logística, acesso à mão de obra, acesso a questões de recursos de matéria-prima, proximidade, até natureza do negócio, não seriam viáveis. Então, a alíquota não é uma questão de competitividade, eficiência, nada disso. A alíquota é para a sobrevivência de setores. Você ter a distinção de alíquota, tem que ter o máximo de alíquotas possível. Estou exatamente no campo oposto da PEC 45, nessa questão de simplificação de alíquota. Acho que tem que ter ao contrário. Mas onde que a PEC do Oriovisto trabalha? Não é nas alíquotas a complexidade, é nas regras. É nas regras que definem essas alíquotas, estados por estado. Isso que é o importante. Se houvesse regras estaduais uniformes e regras municipais também uniformes, você teria um modelo tributário muito mais estável, cuja única variável seria a questão da alíquota. É que muito do brasileiro pensa assim, é porque aqui tem substituição tributária. Mas encerra esse assunto de substituição tributária. Isso poderíamos terminar por decreto. Não precisa do governo federal. Os próprios governadores de estado poderiam terminar isso, fazer um acordo entre eles e terminar com isso. Mas independente desse aspecto, até o que eu mencionei lá para o secretário aqui do estado de São Paulo, essa desoneração da cadeia produtiva, você já poderia selecionar vários quinais e desonerar completamente linhas de produtos que são essenciais. Isso já poderia ser feito, esse estudo já poderia ser feito e teria um impacto no poder aquisitivo da população. Enfim, por que não está sendo tratado isso, né? Mas esse é outro ponto. Mas na questão de simplificação, ela já poderia estar ocorrendo, se essa PEC do Oriovisto fosse adiante, que daria aos estados, eu diria que um fórum estadual e um fórum municipal de normatização de regras tributárias. É o que acontece na Europa. Eles têm acordos bilaterais entre os países, não precisam de um regulador central para estabelecer essas regras bilaterais. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. O sistema tributário nem é definido em Constituição. É completamente livre entre os estados. A única coisa que o federal faz é cobrar imposto de renda e acabou. E aqueles impostos de exceção, né? Aqueles impostos entre a saúde, de proteção contra subsídios e dumping. Enfim, então, nós temos um sistema altamente regulado. Então, muito bem, vamos pensar conforme o sistema. Então, para desregulamentar, precisamos ter regulamentação que permita uma desregulamentação, que faça essa simplificação. A questão de você... Então, a simplificação ela já poderia estar sendo pautada, já seria um grande avanço no sistema tributário e diminuiria o volume absurdo de precatórios que existem
entre os estados, entre as entidades, entre elas, entre os estados e a população e as empresas. Então, isso seria, talvez, a maior parte dos precatórios que existam são dessa natureza. Essa PEC eliminaria boa parte desse problema. Isso já daria uma eficiência tributária enorme para o Brasil. Agora, que só diminuiria-se a questão tributária se houvesse a reforma administrativa. Não há modelo tributário proposto na mesa, incluso o meu, que você faça o seguinte: vamos diminuir a alíquota. Você não vai ter nenhum sistema tributário, o atual, da PEC 45, o meu e qualquer outro que venha subsequente a esse, vai ser capaz de reduzir a alíquota e o impacto tributário se você não tem uma reforma administrativa e uma contenção de gastos de maneira efetiva. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Não temos como sobreviver com gastos aprovados em arcabouço fiscal, gastos crescentes aprovados em arcabouço fiscal. Isso é um absurdo que só existe na cabeça do governo, da Receita Federal e, obviamente, agora dentro da cabeça dos deputados que foram comprados para aprovar esse negócio. Mas qualquer um de bom senso vê que isso aí não é sustentável. Então, não sei se eu respondi a pergunta aqui. Obrigado. Deputado, já temos aqui a manifestação das pessoas que estão virtualmente nos assistindo. Aqui tem uma pergunta inicial do senhor Odir Augusto. Odir Augusto? Eu vou fazer a pergunta. Ele fez uma pergunta aqui, é o seguinte: qual é a ação da frente em relação à reforma dos judiciários? A reforma do judiciário, ela não está na frente parlamentar de livre, ela é uma frente parlamentar mista de livre mercado, então ela só age nas questões de livre mercado. A reforma do judiciário, ela está sendo proposta, já propusemos, eu particularmente liderei 2 esforços, e agora estou dando apoio a um terceiro esforço que vem dos deputados, até do centro, 2 deputados de partidos do centro. Então, temos esperança até com partidos do centro, aí temos alguns bons deputados aí, que valem a pena pensar. E eles propuseram uma reforma que está conseguindo mais assinaturas, que é uma reforma muito simples, não é nenhuma reforma, e nem toca no judiciário, a verdade é essa. Mas a reforma deles diz o seguinte, que qualquer decisão tomada pelo STF, que de fato é uma decisão legislativa, é uma súmula vinculante, uma decisão em colegiado que se torna uma legislação a ser obedecida, né, que é assim que o STF tem legislado, que qualquer decisão dessa natureza tomada pelo STF tenha que passar pela aprovação do Congresso. Então, isso já muda completamente o perfil do risco que o STF está criando para o Brasil e para a sociedade brasileira. Elimina totalmente esse risco? Não, porque sabemos que o parlamento ainda é um poder deficitário de representatividade, a verdade é essa, e muito cooptável pelo próprio judiciário. Então, mas enfim, é melhor do que tínhamos antes. Antes era um colegiado de 11 juízes não eleitos legislando sobre todo o Brasil, sobre temas que o Brasil não quer legislar, ou que legislou do sentido contrário que o STF quer. Então, isso volta ao Congresso, torna-se quase que uma iniciativa, em vez de ser uma iniciativa popular ou uma iniciativa parlamentar, torna-se uma iniciativa judiciária e não mais uma legislação imposta pelo STF. Então, isso já está beirando 100 assinaturas, precisamos de mais 70 assinaturas para lograr sucesso nessa PEC. Quem está liderando esse esforço é o deputado Padovani, lá do Paraná, quem conhecer, dê apoio a ele, e o deputado Reinaldo Stefanes, que acho que é PDS, se não me engano, PSD. Então, estou dando apoio a essa PEC, excelente, porque ela não toca no joguinho de poder. Então, essa que é o que a frente vai fazer? Vai apoiar isso? Sem dúvida que vai apoiar. Porque hoje o perfil de risco Brasil, ele está em grande parte associado ao STF. A questão do... agora o Fachin passou aquela legislação que, de fato, termina com a propriedade privada. Ela já era relativa constitucionalmente, porque tinha lá a função social
da propriedade privada. Agora, o Fachin menciona que, olha, poderá haver desapropriações se não houver o obedecimento da função social. Mas o que é função social não está definido, vai se tornar algo totalmente arbitrário. Isso que é o grande problema, isso se torna um risco. E esse risco sempre existiu no Brasil. Até bancos de investimento internacionais, não é de hoje que eles reclamam da falta de colateral, até para financiar o agro, a indústria, quando você não é dono da sua própria propriedade. A propriedade não tem direito pleno à sua propriedade. Não só as agências de rating, mas também as agências aqueles que definem o perfil de risco nos contratos, são os grandes escritórios de advocacia internacionais, que gerenciam essas questões de fusão, aquisição, capitalizações, tudo isso, até a abertura de capital. Esses grandes advogados internacionais, há várias décadas, eu tenho experiência lá dos anos 90, em que eles falavam que o Brasil não tem direito à propriedade, por uma questão constitucional. Agora, o Fachin ele duplicou o risco. Ele falou, não só não tem mesmo, como a gente vai desapropriar em função de um termo arbitrário na Constituição. Então, isso elevou o risco Brasil e o risco de você perder a sua propriedade privada por qualquer razão que um político, um burocrata define. Isso, em termos de risco Brasil, coloca lá em cima. Como é que você vai baixar os prédios de 200 basis points, que tem sido a tradição, baixar para 0 e virar AAA? Não tem como. Você não tem como com isso, só com isso aí, e fora os outros quesitos. Então, o STF é um risco ao Brasil, é um risco financeiro, todo mundo paga muito caro, não só monetariamente, sustentando o judiciário, mas também paga muito caro nas suas atividades, porque o nosso juros é mais caro em função dos riscos que estão associados a intervenções de agências, como é a questão do STF. Então, a frente é extremamente positiva a qualquer reforma do judiciário que venha nesse sentido. Antes de passar para o doutor Marcel Solomeu, vou pedir para que o nosso conselheiro aí da Alvale faça as perguntas. Muito obrigado. Del Valle, membro da diretoria institucional. Quero cumprimentar o nosso presidente, doutor Roberto Matheus Ordini, na pessoa de quem cumprimento a distinta mesa composta, nosso deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso vice-presidente, Nelson Felipe, e coordenador. Cumprimentar também os presentes aqui e os que nos assistem por via digital. Eu estive atento, um conhecimento muito grande o senhor possui, tenho acompanhado o senhor também pelas mídias, né? E eu gostaria de uma breve colocação, como o senhor bem colocou, né? Que o Brasil ele apresenta sólidos fundamentos econômicos, como o senhor eu entendi, a cada ano, como a força do agronegócio. O senhor bem colocou aí, né? Porém, existe, no meu entender, uma percepção generalizada que o Brasil poderia crescer ainda mais, ainda se superasse essas graves distorções que foram aqui ditas, né? Que prejudicam o desempenho econômico e social, como a carga tributária que o senhor acabou de dizer, né? Sobre as empresas, sobre os indivíduos, sem contar ainda com a falta de infraestrutura que o Brasil tem, porque quem produz quer ter o seu ganho. Se ele aplica o seu capital, ele tem que ter um retorninho, né? E, enfim, a minha pergunta seria, quais que seriam as medidas mais urgentes que o Congresso Nacional, mais precisamente a Frente Parlamentar, como protagonista de reformas das medidas legislativas, poderia realizar com urgência, urgentíssima, para melhorar o desenvolvimento econômico e social do país. E perguntar também, com a sua gentileza, a classe empresarial, ela poderia se posicionar na defesa de suas justas posições para as mudanças que permitam a livre iniciativa continuar, gerando riquezas,
contribuindo para o bem-estar da população, porque eu acho que é fundamental isso para o Brasil. Eu vejo governos passarem e eu acho que a classe empresarial deveria ter ser ouvida, ter um posicionamento contra isso aí, porque é quem produz, quem está ali no dia a dia trazendo a riqueza para o país. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, de fato, bom, o que poderíamos fazer como parlamentares e qual é a missão da Frente Parlamentar do Livre Mercado? É fazer a grande conscientização da classe média brasileira de que o mercado de capitais é para a classe média brasileira. Ele não é exclusivo das grandes empresas. Ele tem que deixar de ser um cartel, ele próprio sendo um cartel de bolsa, temos que ter mais bolsas. Por que o agronegócio não tem a própria bolsa? Eu me questiono. O volume de pequenos e médios produtores no agronegócio, o volume que a economia, que o agronegócio comanda, e a importância que o agronegócio tem mundialmente, por que o preço das commodities produzidas aqui no Brasil, dos quais somos líderes, por que é estabelecido fora do Brasil? Não investem. Não temos a consciência de mercado de capitais. Não entendemos, achamos que isso é coisa de investidor, coisa grande, grandes investidores. É para a classe média, era a classe média, os burgueses do passado, lá atrás, né? Século XV, século XVI, que fomentaram o mercado de capitais. Não foi a monarquia, não foi os militares, não foi a igreja, foram os burgueses, a classe média, dentro do sistema feudal, que entenderam que o mercado de capitais era a saída para a classe média. Então, temos que abraçar tudo que leva e condiz ao fortalecimento de um mercado de capitais cada vez mais pulverizado na classe média. Então, todas as nossas medidas são de conscientização disso. Desburocratização, de abrir e fechar negócios, desburocratização do setor governamental, de não interferência, de fomentação de liberdade e garantir liberdade aos mercados, que os cartéis não tomem conta dos mercados, que a formação de preço seja livre entre o maior número de agentes possível, seja ele do lado da demanda como do lado da oferta. Então, esse é o princípio. Então, todas as nossas medidas, o roadmap que estabelecemos, é para defender isso. Isso é em paralelo, pode agir em paralelo a esse atual governo. O atual governo está pensando em duas coisas: arrecadar e gastar. Arrecadar e gastar, arrecadar e gastar. Mas vão estar olhando o lado da economia, como é que a economia se torna mais livre, mais eficiente, com mais acesso, com amplitude maior de classe média, comprando, investindo, abrindo o próprio negócio, capitalizando, recapitalizando, porque tem muita regulamentação. Até na questão de mercado, eu estava falando até com o Banco Central, falei, olha, vocês têm que parar de ser papai do mercado. O mercado tem apetite para risco. Deixa o mercado absorver risco. Claro que você não quer fraude, quer eliminar uma série de coisas, mas na sanha de querer eliminar fraude, uma série de coisas que pode acontecer dentro do mercado, você elimina milhões de oportunidades de investimento de risco, que são investimentos de pequeno porte, investimentos em pequenas e médias empresas e de pequenas capitalizações. Isso poderia acontecer. O custo de entrada no mercado de capitais está muito alto. Temos que baixar isso, baixar o volume, aumentar o volume de empresas que possam captar dinheiro em diferentes setores e baixar o custo de entrada do investidor. Então, isso que o mercado de capitais tenta fazer e o que a gente está querendo fazer com a Frente Parlamentar de Livre Mercado são ações de desburocratização da economia. Né? Agora, na questão tributária, né? Isso já podemos fazer agora, isso já está na mesa e o presidente de Câmara já entendeu que isso não conflita. Qual foi o diálogo com o presidente da Câmara, que foi o Lira? O diálogo foi no seguinte sentido: entendo perfeitamente que você e o governo têm interesses de apoiar esses projetos de mais arrecadação, arcabouço fiscal, reforma tributária. Entendi, não vou entrar em conflito com isso. Sou contra, mas não vou entrar em conflito com essa vontade. Então, já que vocês estão com isso, com essa vontade aqui,
Vamos entender o outro lado da moeda que não conflita diretamente com essa vontade de arrecadação e gasto, que é esse lado aqui, a agilização da livre iniciativa. Isso é independente. Isso já podemos fazer. Não precisamos entrar nesse... Não, tem que arrecadar menos, tem que arrecadar mais. Deixa isso em paralelo, conduz aí, que vença o melhor. Agora, abrace isso aqui, porque isso aqui pode até ajudar o governo, por incrível que pareça. A gente está ensinando o governo. Estou até falando que a oposição está fazendo o melhor serviço para o governo de sustentá-lo ainda mais, se bem que a gente não teve tanta efetividade assim. Mas se a gente lograr sucesso nesses projetos, que ele já sinalizou de 7 projetos que estão em urgência, ele sinalizou 4 que dá para passar, isso já daria uma boa abertura para o mercado. Não diria que é o ideal, mas é o que tem na mesa, o que dá para a gente aprovar nesse sentido. Então, em termos de frente parlamentar, em termos do que podemos fazer, temos 4 projetos na mesa que a gente está cobrando, já estão em urgência, já estão em pé de ir para o plenário. Então, eu tenho otimismo nesse sentido. Qual é o impacto disso? Melhoria de fazer negócio. Vai reduzir a arrecadação? Vai reduzir a questão do problema da reforma tributária? Não, não vai. Mas vai melhorar um pouquinho o ambiente de negócio. Então, nesse sentido que a gente está trabalhando. A questão dos empresários e até da população, opinião pública. A questão tributária, ela é sempre fundamental. E quanto mais pessoas entenderem o que está no jogo, eu imagino que eu seja um interlocutor do que seja o sistema tributário e quais são as opções para sair. Então, eu tento facilitar ao máximo, dentro da minha capacidade, o que são esses conceitos. Por que isso é importante? Porque empresários e consumidores ainda não entendem o que é o sistema tributário. E o que acontece? Isso somos um dos poucos países que estão passando uma reforma tributária monumental, em que a maior parcela, a parcela realmente interessada do sistema, não sabe de todo. Ao passo que em países desenvolvidos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, a questão tributária é o cerne da mobilização popular, é o cerne da mobilização de empresários. E aqui fica essa dúvida, será que a gente apoia, será que não apoia, será que é bom, será que não é? Quem é que vai pagar mais? Quem é que vai pagar mais alíquota? Aí está falando, não, o aumento de alíquota vai ser, mas já existe, etc. São argumentos e narrativas que só criam ruído. Temos que partir do pressuposto qual é o serviço que o Estado entrega de fato para o cidadão, se de fato isso é satisfatório e quanto custa para construir isso no momento seguinte. Nós nunca fazemos essa indagação. Nós acordamos de manhã e falamos assim, puxa vida e tal, e vai pagando cegamente. Pois é, tem SUS. Pois é, será que é bom o SUS? Temos Previdência. Será que está bem gerida a Previdência? De acordo com a sua vontade pessoal? Temos lá a educação. Será que está legal a educação? Se a gente não faz eu diria que esse questionamento do que é o nosso sistema tributário, porque também não fazemos questionamento dos serviços que hoje recebemos do governo, se é bom ou não, medida de efetividade. Então, a próxima evolução, tanto do empresariado como também da opinião pública, é entender se vai estar pagando mais, vai estar sobrando mais a sua renda, da sua poupança e da sua propriedade, se ele está acumulando ano após ano, de uma maneira sustentável, de maneira crescente, o seu patrimônio. O Brasil precisa se tornar um ambiente seguro para a classe média acumular riqueza e manter sua riqueza aqui. Caso contrário, vira uma China que exporta 2.000 a 20 mil pessoas, 20 mil milionários a todo ano. Se tornam milionários e pronto, converte tudo em dólar e sai. Deixa o país, porque não tem nenhuma segurança jurídica no seu país. O Brasil já é mais ou menos isso, né? Os grandes, então pega lá as 400 empresas abertas em bolsa do Brasil, veja quais famílias daquelas 400 empresas não estão já como cidadão já são uma apátrida, estão já como cidadão tributário de um outro país, porque eles sabem que o país não é estável. Então aqui virou um ambiente regulatório hostil a quem quer acumular riqueza, a quem quer aumentar de renda, aumentar de padrão, aumentar o seu conforto material. Virou um país hostil para isso.
Então, temos que mudar isso no sentido de regulamentação. Agora, os empresários e a população precisam saber do que é reforma tributária e focar em propostas. Acho que o foco aqui que a gente pode pedir, no geral, é que não haja aumento de alíquota, aumento de impacto arrecadatório. Isso é uma exigência que eu acho que já existe um consenso com relação a isso. Agora, ainda tem nuances ali. Então o rico tem que pagar muito mais e temos que isentar o outro que não paga, que tem uma renda muito mais menor. Então, começa a gerar uma série de distorções. Aí também já acho que não é o caminho. O que a gente tem visto nos Estados Unidos, por exemplo, o que o Trump fez? Ele reduziu as distorções, ele abaixou a alíquota máxima, baixou de 27,5% para 20%, e aumentou as isenções. Então, ele diminuiu a banda tributária, que ficou de 15% a 20%. Aqui, o que nós temos? Temos uma banda muito larga, que vai desde 27,5% até 15%. Então, você tenta pegar o mais baixo possível, então, e tem pouca isenção. Então, o que ele fez? Aumentou a isenção, então, até $30 mil, ou até mais. $30 mil de renda média, você não paga imposto de renda nos Estados Unidos, e o máximo que você paga no teu salário, na tua renda, é de 20%. Então, isso fomentou um boom econômico em questão de 6 meses. Em um ano, ele reverteu toda a saída de capital dos Estados Unidos, voltou capital não só das empresas, mas também dos indivíduos que estavam com aqueles fundos e trusts offshore, com medo de serem tributados na sua herança, no seu acúmulo de capital. E lá, imposto sobre herança é $15 milhões por entidade, ou seja, por pessoa. E se casarem, acumula. Então, se você tem um casal com cada um tem o direito a até $15 milhões de isenção de imposto de herança, acumula tem $30 milhões de mínimo. Então, isso pega 90% da população norte-americana está isentada de imposto sobre herança. E aqui nós temos o ITCMD, quanto que é? 8%, querem aumentar para 8%, aí vem outros aí falando, mas lá é 50%, é 40%, mas é 40%, mas em cima de $15 milhões. Aqui a discussão de grande fortuna, sabe qual que é o valor? De R$5 milhões, incluso patrimônio imobilizado. O cara vai ter que vender a casa dele para pagar imposto. Enfim, as discussões aqui não poderiam ser da pior natureza possível. Isso cabe à população se mobilizar para isso. Tá? Todos esses impostos que eu mencionei aqui, lá fora, houve mobilização popular e empresarial maciça. O imposto sobre herança lá, existiu essa discussão, e como é que se tornou uma matéria vencida? Quando pontuaram, até na morte você paga imposto, então virou imposto da morte. A verdade é essa, o imposto sobre herança virou imposto da morte. Então, e daí vai, mas destrincharam para você ter um engajamento popular e engajamento empresarial. Eu acho que esse é o trabalho que precisa ser feito aqui, e com coragem, tá? Porque não existe um grande serviço público esperando para ser realizado do outro lado. Eles vão fazer, com esse imposto aqui que vai punir toda uma classe empreendedora, nós vamos entregar esse serviço público aqui que está faltando. Não está faltando nenhum serviço público, muito pelo contrário. Nós estamos em demasia de ineficiência de vários serviços públicos. Então, não tem mais esse argumento, precisamos tributar dos mais empreendedores, dos mais ricos, dos mais capazes, para fazer esse novo... Não existe isso, é punitivo, são impostos punitivos, enfim. Não quero entrar aqui nessa temática, não, porque eu acho que temos mais perguntas aqui pela frente, mas eu acho que... Muito obrigado, satisfeito. Obrigado. Muito obrigado. Agora, estamos abrindo palavra para o economista Marcel Solimeu, por favor. Deputado, nós estamos numa situação que quem não está confuso está mal informado, porque, além das instituições, o empresário precisa também de sinais, e nós estamos vivendo sinais contraditórios. Enquanto estamos discutindo reforma administrativa, o governo cria mais um ministério. Enquanto estamos discutindo uma reforma tributária para acabar com isenções, o governo aumenta para a pessoa jurídica também a isenção dos $50 para importação, quando todos os países da OECD simplesmente
cancelaram essas isenções. Nós estamos pensando em simplificar e temos uma reforma tributária que vai levar 10 anos, sem contar os 50 para os estados e municípios. Então, tudo isso acaba transmitindo sinais contrários. Nós tivemos incentivo para os carros há pouco tempo, agora se tributa o carro elétrico, embora o meio ambiente defenda aumento dos impostos para os poluentes. Nós estamos mais ou menos sem saber para que direção estamos indo. Isso é muito grave. Mas a preocupação maior que eu queria externar é o seguinte: o arcabouço fiscal é o arcabouço do gasto. Nós transformamos o teto constitucional para o gasto em piso. Daqui para frente, só vamos ter aumentos de impostos. A própria sistemática do arcabouço já prevê isso. Mas, se pegar o projeto da reforma tributária, também prevê a criação de 2, 3 fundos. Se nós precisamos de 165 bilhões para cumprir a meta do déficit zero para o ano que vem, com mais aí 40, 50 bilhões aí, se a reforma for aprovada, da onde vai sair tanto dinheiro? A discussão sempre se faz como arrecadar. E o que acontece do outro lado? Se drenar todos esses recursos do setor privado para jogar no setor público, como é que vai acontecer? Então, eu acho que os deputados e senadores agora vão precisar muito defender um pouco o contribuinte, porque a ameaça é muito séria e nós estamos muito preocupados com isso. Sim, o que eu vou comentar aqui é uma opinião subjetiva, mas, infelizmente, ela é a opinião de vários que estão observando isso lá em Brasília. Dentro do Ministério da Economia, se tiver um assessor ali que, de fato, entenda de economia, de finanças e dos impactos, lembrando que temos algumas disciplinas aqui. Tem uma questão fiscal, a questão monetária e a questão financeira. Tem 3 disciplinas, no mínimo, aí que tangem a questão do Ministério da Economia, que são de competência do Ministério da Economia, dos quais ela só conhece uma, que é a questão fiscal. É onde vai cobrar, como cobrar e de onde cobrar. Não entende nada de impacto monetário e de impacto financeiro. Eles não estão preocupados com isso, acho que nem sabem articular os desdobramentos dos impactos fiscais que eles estão propondo. Então, você está gerando uma situação em que, se você não tem a sociedade organizada, as associações de comércio, as confederações nacionais, agindo para informar e fazer conta detalhada, e informar os parlamentares, informar até o próprio governo, lembrando que essa reforma tributária ela passou sem um estudo de impacto, sem uma simulação. Olha, está aqui o momento 1 sem reforma, está aqui o momento 2 com reforma. Não tivemos o benefício dessa análise feita pelo próprio governo. Os diferentes setores é que vieram dizer qual que seria o impacto nos seus setores. Olha a loucura que é esse governo em termos de administração da economia. Ou seja, não tem administração da economia. Eles fazem uma propositura, empurram isso goela abaixo e vê até onde dá, politicamente. E politicamente é limitado por esse diálogo aberto que existe entre a sociedade e os parlamentares com relação a esses impactos. Agora, isso tem que ter mais coesão para que haja, de fato, uma mobilização contrária a essas propostas, né? Contrária ao arcabouço fiscal. Tudo isso ainda está no legislativo, não foram aprovadas eu diria que cada um foi aprovado de uma maneira, né? O CARF foi aprovado no Senado e ainda precisa ser aprovado. Desculpa, o CARF foi aprovado na Câmara, mas ainda não foi aprovado no Senado. A reforma tributária também foi aprovada na Câmara, mas ainda não foi aprovada no Senado.
Então, nós temos aí distinções. Arcabouço fiscal é o inverso. Então, a gente tem ainda uma chance de, nesse vai e volta entre Senado e Câmara, a gente estancar o problema. Estancar o problema. Ainda há chance, mas precisa ter muita coesão. Mas, de fato, o senhor tá apontando uma deficiência do governo em que não tem como se ter razoabilidade com esse Ministério da Economia. E não do próprio ministro, não acho ele capacitado como ministro da Economia, certamente não se compara ao que existia antes, e também dos assessores embaixo. A equipe técnica é majoritariamente formada por arrecadadores e que não estão nem aí com os impactos financeiros. Um termo que foi usado até pelo presidente do Banco Central, que é o termo que todos conhecem no mercado financeiro, que é fundamental para investimento. É a base de você ter investimento. Chama-se previsibilidade. Quando você não tem um governo que dá previsibilidade do futuro, o investimento para hoje. Ninguém investe num futuro incerto, sobretudo grandes volumes, quando depende de 1 ou 2 ciclos arrecadatórios, sabendo que vai mudar. E o arcabouço fiscal faz exatamente isso. O arcabouço fiscal faz o seguinte: vamos gastar mais no futuro, garantido, e se precisarmos mexer nas alíquotas para fechar o eventual rombo, vamos mexer nas alíquotas. Então, imagine você um planejador financeiro de qualquer empresa. Você vai investir hoje R$100 mil, vou abrir uma franquia, R$100 mil. Quanto que você vai ser cobrado no ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, para você amortizar o seu investimento de R$100 mil? Assumindo que eu preciso de 5 anos para amortizar esse investimento, dado uma medida ali de receita que toda franquia fornece, etc, etc. Bom, se eu não tiver 5 anos de estabilidade, assim, pô, eu não sei. No ano 2 eu já não sei mais. Porque se houver um rombo acima de 2,5% do PIB, vai ter alíquotas que podem incidir em mim, blá, blá. Pronto, eu já não tenho previsibilidade. Então, o meu negócio fecha em 1 ano, eu consigo equilibrar em 1 ano. Então, por isso que o investimento fala assim, não consigo em 1 ano, então eu não invisto. Então, o que vai ser? Quem vai investir é só de curto prazo, porque não tem previsibilidade. E o que o arcabouço garante é exatamente isso, é imprevisibilidade. É uma loucura o que eles fizeram. Assim, qualquer um do setor financeiro está vendo isso. Quem é que está apostando que ainda tem uma chance de voltar investimento privado? São aqueles grandes acordos entre fundos soberanos, China, que tem outras alavancas de barganha, ou fundos perdidos, como o Fundo Amazônia. Então, vamos fazer um negócio lá na Amazônia, bilhões jogados. Se vai dar certo ou não vai dar certo, não importa. Ou dinheiro especulativo. São esses 3 tipos de investimento que está vindo. Dinheiro especulativo é aquele que, olha, vamos apostar no Brasil, porque o juro, queremos sair do dólar, o dólar tem risco também, agora com o Biden, então, está fazendo uma série de coisas. Vamos sair do dólar e vamos jogar no Brasil, mesmo que tenha um risco muito grande. Então, tem o capital que está vindo, que é o capital de risco. Então, esses 3 ou 4 categorias aí que eu mencionei não são positivas. Não é o tipo de investimento que a gente gostaria de ver. Gostaríamos de ver investimento livre, da livre iniciativa, de longo prazo, para retornos saudáveis e sustentáveis e previsíveis. É isso que precisamos. Esse perfil requer uma mudança de criar todo um contexto, um ambiente jurídico favorável a isso. Este Ministério da Economia, este governo não representam isso. Isso está sendo representado no parlamento, meio que difusamente, como eu mencionei antes. Né? Alguns parlamentares e tal. Agora, se tiver pressão da sociedade, das confederações, teremos mais coesão dessa frente legislativa. E quem sabe a gente consiga mudar essa agenda. Obrigado. Nós temos ainda mais 3 inscritos. Queria passar inicialmente para o professor Joadir Teixeira e logo após ao Gilberto Bruno e Marcelo Faria. Bom dia, presidente Ordini, deputado Luiz Felipe, o Nelson.
Deputado, eu gostaria de... Como é que você... como é que está sendo analisado a situação demográfica do Brasil? Eu acho que isso tem um impacto muito forte na reforma tributária, e eu não vi ninguém falar sobre isso ainda. Só para, bem rapidinho, em 1960, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes, 28 milhões na cidade e 32 no campo. Em 2010, o Brasil tinha 190 milhões de habitantes, com 162 milhões vivendo nas cidades e 28 no campo. E se esperava que agora, no censo 2023, o Brasil ia chegar a 215 milhões. E não chegou a isso, chegou a 203. A ideia é o seguinte: nós tivemos, num período de 50 anos, 162 milhões de pessoas que saíram do campo, né? Ou seja, que formaram nas cidades. Isso gerou nos governos uma saga, né, muito forte de arrecadação para poder gerar escola, serviços públicos, gerar todos esses serviços para atender essa população. E nós sabemos que em 2030 deve haver, em 2040 é o ponto que começa a cair a população brasileira. Em 2030 chega um equilíbrio, e a gente está discutindo reforma tributária, reforma todo tipo de reforma, sem pensar na parte demográfica. Eu gostaria de perguntar ao ilustre deputado como é que está sendo analisado isso, porque ele está pensando que o Brasil vai continuar crescendo dessa forma. E daqui a pouco a gente não vai ter mais a demanda por serviços públicos que exige um grande volume arrecadatório. Eu gostaria de saber a sua posição a respeito. Excelente ponto. E podemos até corroborar com isso. A taxa de natalidade brasileira já está abaixo até de alguns países da Europa. Então, nós já estamos ficando velhos e não tivemos ainda aquele boom de crescimento que seria o típico de um mercado emergente com uma base jovem majoritária. E vemos essa tendência no mundo todo, né? Aí que a questão está. Primeiro, respondendo a sua pergunta, eles estão olhando exatamente esse fator demográfico? Na minha opinião, não estão olhando de tudo isso. Segundo, seria interessante a gente projetar isso. Eu acho que o Brasil, por mais que ele esteja já nessa dinâmica de envelhecimento e encolhimento da população, e chegar a um ponto que começa até a regredir, eu acho que a gente tem que evitar isso o máximo possível. Acho que a gente tem que sempre ter uma política de crescimento populacional. Por que eu digo isso? Porque, economicamente, nós não temos ainda a teoria econômica que aponta para um futuro promissor quando você tem contração populacional. O socialismo, o comunismo, o capitalismo, todas as teorias econômicas, até hoje, são predicadas em crescimento populacional. Como é que você agora muda esse paradigma e fala assim, não, agora o país, em vez de 200 milhões, vai ter 100 milhões? E como é que vai ser o perfil desse país? Eu tenho certeza que a China está fazendo esse cálculo, porque a previsão da China é de estar com hoje 1,2 bilhão, a previsão é que em 2100 vai estar com 650 milhões. Eles estão projetando isso, mas a sociedade lá, eles fazem engenharia social ao enésimo grau, né? Já começou lá atrás, nos anos 60 e 70, com a política de um filho por casal. Não mudou muito. Tá? Agora estão com outros sistemas de tecnologia para fazer esse tipo de controle. E o que isso ofere? Isso significa que haverá contração econômica. Não existe modelo econômico. O Japão tentou o contrário. Falou assim, vamos estagnar o crescimento populacional, impedir a imigração, e a população do Japão não se altera há décadas, há 30, 40 anos. E o que aconteceu? A economia do Japão cresceu? Não cresceu. Está sempre estável no mesmo nível. O endividamento japonês, esse sim cresceu. É o maior do mundo, aliás. 200 a 300 vezes o PIB. É o mais alto do mundo. Mas a população, qual era a aposta? Com a tecnologia, eu vou conseguir ter ganho de produção e ter crescimento econômico. Não deu certo. Então, com a economia estagnada, a população estagnada, endividamento alto. Na questão dos países emergentes, é exatamente o contrário. Os países que estão livres e crescentes em termos econômicos, a população está crescendo ainda, tem uma população jovem majoritária.
Lembrando que aqui a questão de pobreza no Brasil é uma questão de faixa etária, né? Existe pobreza no Brasil? Claro que sim, claro que sim. Mas temos que computar. O jovem, ele é pobre, ele não tem poder aquisitivo. Então, quanto mais jovens temos, entre aspas, mais pobres temos, futuramente teremos uma classe média maior consumindo eletrodomésticos, consumindo carro, consumindo valor crescente. Então, temos que fazer essa aposta de ser o país que ainda briga. Essa seria a minha propositura, seria o meu posicionamento. Mas, como você muito bem pontuou, o rombo que está se gerando numa população que cada vez menos jovens tem, né? Ou seja, não temos um ativo, um potencial de ativo futuro que vai estar gerando renda para suplantar esse problema. E você pontuou uma outra coisa, que é a Previdência. A reforma da Previdência que fizemos em 2019 não foi uma reforma, foi um microajuste no sistema previdenciário. Isso não é reforma da Previdência. E o rombo que ainda existia naquela época, mas que já foi acumulado nos últimos 5 anos, desde então, já está no níveis de até exigir uma nova reforma. Já estamos aí com 200 a 300 bi de rombo na Previdência. Então, como é que a gente vai fazer com isso, olhando para frente? E ainda mais com o governo aí, vai gastar 1,7 trilhão em obras públicas, isso vai dar esse efeito multiplicador na economia? A gente sabe que não vai. Né? Já tentou uma vez, já tem a terceira vez que faz um plano de aceleração econômica. Você sabe que é voo de galinha e é setorial. Então, isso que você pontou uma coisa muito, muito importante aqui. Bom, resposta curta. Não, o governo não está olhando isso. E não, eu não apoio, mesmo que a gente esteja nessa tendência, eu acho que a gente tem, como qualquer governante responsável, tem que reverter essa tendência. O Brasil tem que aumentar a sua população a todo ano. A gente precisa estar sempre olhando isso. Isso, de fato, é que gera toda a dinâmica de inovação e tecnologia e demanda por novos serviços, novos produtos, que, de fato, fazem aumentar o seu poder aquisitivo, fazem aumentar o seu país como sendo um país rico. Essa teoria de contrair a sua economia e tentar equacionar melhor a sua sociedade numa economia decrescente, eu diria que estamos trilhando aí um caminho nunca antes explorado e que, entendendo que a intervenção de governo sendo ineficaz, ela certamente será ineficaz nesse caso também. Então, eu não gostaria de fazer essa aposta que a China está fazendo, muitos países aí alguns países que estão abraçando esse contexto no âmbito do globalismo, né? Eu vejo isso como extremamente perigoso e muito ruim para o pequeno e médio investidor, para o pequeno empresário. Enfim, mudar isso aí. Obrigado. Deputado, próxima pergunta é do Gilberto Bruno. Bom dia a todos, presidente Ordini, meu caro Nelson, deputado Luiz Felipe. Uma alegria muito grande ouvir as suas palavras a respeito de temas tão importantes como estes que estão sendo tratados na reunião de hoje. Eu sou Gilberto Marques Bruno, conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, membro também do Conselho do Varejo, sob a coordenação do querido Nelson, advogado por paixão e por profissão há 35 anos. E tomo a liberdade, na verdade, de lhe fazer uma provocação. Desde o término da monarquia, com o advento da república, todas as nossas constituições, independentemente dos regimes adotados, sempre privilegiaram o sistema de freios e contrapesos de Montesquieu. Todavia, a nossa Constituição Cidadã, do saudoso Dr. Ulisses, que está prestes a completar aí o seu 35º aniversário, me parece que privilegiou muito mais. E nós temos observado ao longo destas décadas que a interferência de poderes acaba se tornando algo extremamente latente nos últimos anos. É o judiciário no executivo, é o judiciário no legislativo, é o legislativo no executivo e vice-versa, enfim, nós chegamos a uma circunstância extremamente complexa, na minha modesta opinião, enquanto operador do direito. Pergunto ao senhor, será que não seria o momento de nós começarmos a avaliar a possibilidade de mudar o nosso regime e partirmos para o parlamentarismo? Essa é a minha pergunta, deputado. Muito obrigado pela pergunta. Você está roubando um dos discursos que eu ainda ia fazer nas próximas semanas no parlamento.
Eu defendo o parlamentarismo, sou aberta, já escrevi sobre isso, me posiciono sempre favorável, todas as intervenções que eu faço é contra o presidente de Câmara que entrega o parlamento ao executivo. E eu até pontuo aqui em questões que vão próprias de um parlamentar. O que eu comento ali? As discussões que nós temos em comissão, por exemplo, comissão de segurança, temos vários parlamentares que se interessam pelo tema de segurança. Comissão de Relações Exteriores, temos vários parlamentares que se interessam pelo tema de Relações Exteriores. Comissão de Justiça e Cidadania, vários parlamentares. Em cada um de um pool de 513 deputados, nós temos várias pessoas capacitadas, além dos seus assessores, passando juízo de política pública. Aí eu fico pensando, será que eles têm o mesmo debate no Executivo? Será que o Ministério da Economia é melhor aqui do que o que está acontecendo aqui nessa Comissão de Finanças e Tributação, ou Finanças, Fiscalização e Controle? Será que eles têm esse debate lá dentro? Certamente que não. Então, o Executivo é uma parte menor de um debate muito mais amplo que se tem no Parlamento. Está nítido isso para um parlamentar de primeiro mandato. Quer dizer, peraí, então quer dizer que a população quer esse plano radical aqui do Executivo e todo esse debate que está tendo aqui no Legislativo não serve para nada? E esse debate no Legislativo é rico, tem várias nuances, aborda toda a temática ideológica e cria síntese, bota tudo a voto? E estamos aqui abraçando um plano radical do Executivo que nem foi a voto, efetivamente falando. Então, veja como o parlamentarismo é muito mais eficiente na discussão de política pública do que qualquer coisa que venha do Executivo. É absurdo o gap assim, de quem que tem hoje é parlamentar, fala assim, pô, mas não é possível. Se eu fosse o Executivo hoje, eu estaria pensando, caramba, tem mais deputado qualificado do que eu tenho assessor qualificado aqui em qualquer ministério. E olha os ministérios aqui que nós temos esse governo. Não é muito difícil a gente achar melhores qualificados em qualquer lugar. Certamente no parlamento teríamos os assessores parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, são hiper qualificados. Mesmo que o deputado seja um desqualificado qualquer, semi-analfabeto, os assessores parlamentares são hiper qualificados. Enfim, então você tem uma série de... E a maioria vence. O deputado, como vontade própria, individual, não serve para nada. O deputado é 1 sobre 513. Mas um deputado pode resistir e pode criar problemas ali. Mas, independente disso, tem uma camada abaixo que faz uma chancelaria muito boa. Então, o parlamentarismo, na minha opinião, é o caminho. Esse presidente, eu achava que o Lira ia ajudar nesse sentido, muito pelo contrário, ele está fomentando cada vez mais o plano centralizador, de comando e planejamento central do Executivo. Isso vai dar errado se lograr sucesso. Não existe planejamento central que deu certo no mundo. A União Soviética é um exemplo, a própria China foi um exemplo. Descentralizou através das zonas de interesse econômico, a partir do Deng Xiaoping, depois que Mao Tse Tung morreu. Então, temos que abraçar um contexto que centralmente sejamos mais fracos do que somos hoje. E o governo atua no sentido totalmente oposto, que o planejamento central é o caminho, e o dirigismo, e o estatismo, e mais dinheiro, mais arrecadação no controle do Poder Executivo, que ele que vai saber o que fazer, a revelia de qualquer debate frutífero que está tendo no parlamento. Enfim, esse é o caminho, sim. Mas espero que eu tenha conquistado talvez mais um apoiador do parlamentarismo aqui com esse pronunciamento. Mas muito obrigado. Vou fazer lá no parlamento também, tá? Obrigado. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, estamos... o Marcel... desculpe, o Marcel Faria também, por gentileza, a palavra está contigo. Marcelo está sem som. Sem som. Conseguiu, Marcelo?
Estão me ouvindo agora? Agora sim. Certo. Um bom dia a todos, bom dia, deputado Luiz, que é Marcelo Faria, do ILISP, Instituto Liberal de São Paulo. Nós já nos falamos mais de uma vez, inclusive lá no lançamento do nosso projeto no Congresso. A minha pergunta vai justamente relacionada ao projeto que nós temos, que é o Liberdade para Trabalhar, para avançar a lei de liberdade econômica, na linha do que o deputado estava falando agora, de reduzir burocracia e deixar que a atividade empreendedora aconteça. A lei completa 4 anos essa semana e o avanço nos estados e municípios ainda é bem lento. Então, o Paraná acabou de avançar, na última quinta-feira o governador sancionou finalmente um decreto lá, depois de quase 4 anos para regular a lei. Teve apoio, inclusive, da própria Associação Comercial de São Paulo, que eu conversei com o governador Ratinho Júnior quando ele esteve aí na associação, e isso acabou ajudando a avançar o projeto lá. Mas ainda temos vários estados para avançar e muitos municípios, a ampla maioria dos municípios. O próprio município de São Paulo até hoje não regulou a lei e o estado de São Paulo também não regulou a lei. Então, a minha pergunta é no sentido de, primeiro, como o parlamento pode ajudar nisso, a avançar a lei de liberdade econômica nos estados e municípios, e basicamente como fazer isso acontecer de forma mais rápida. Porque 4 anos para adotar uma lei é um tempo razoável. Muito obrigado. Obrigado. Olha, de fato, a lei que facilita o empreendedorismo e facilita a livre iniciativa foi uma grande conquista. E esse impedimento de competência, essa intervenção do federal para com o estadual municipal, ela pode acontecer até para estimular essa lei. Se a gente criar alguma regulamentação que fomente a aceleração dentro dos estados, estamos dando boas-vindas a essa iniciativa. A Frente Parlamentar certamente colocará isso dentro da sua roadmap, né, junto com até o presidente Lira. Não vejo nenhum óbice ou qualquer problema com relação ao Poder Executivo, né? Lembrando que é só uma iniciativa legislativa que já passou no âmbito federal, mas precisa de regulamentação local para que seja colocado em prática de fato. Outras iniciativas podem ocorrer também através das federações de comércio, junto com os seus secretários de economia locais, nos seus estados. Essa ação é muito bem-vinda, porque vem da sociedade organizada junto aos seus governantes. Isso já poderia estar acontecendo também com os deputados estaduais, aqui do nosso partido, sobretudo, a gente pode também comunicar isso, colocar isso no roadmap e na cobrança. Eu acho que a gente pode fazer dos dois meios. Podemos criar uma legislação e audiência pública de uma nova legislação que vá, de fato, dar um tempo. Fala assim, olha, até tal data que os estados regulamentem isso. Então, a gente pode fazer isso. Como também acho que os deputados federais e a sociedade podem ajudar os deputados estaduais também a conversarem, e o próprio Poder Executivo local, a conversarem e estabelecerem uma época de quando que isso vai ser regulamentado. Então, essas duas iniciativas podem existir. Eu acho que, em tudo na política, o que eu aprendi é que nada avança sem impasse. Nada avança sem impasse. Esse impasse, às vezes, é uma crise, esse impasse, às vezes, é um entrave político. Então, podemos esperar, eu espero criar um entrave político antes do que esperar pela crise, né, Marcelo? Acho que a gente tem que, os governos locais, acho que não vão dar uma chance à livre iniciativa. Eu vou dar aqui um exemplo draconiano, e até aludindo à Grécia. Por acaso, eu conheço o primeiro-ministro, estudei com o primeiro-ministro da Grécia, né, o Kyriakos Mitsotakis. Ele é extremamente liberal, é um libertário, trabalhou no livre iniciativa, mas a família dele era política. Muito bem, ele foi um consultor da McKinsey Company, ele tem um aspecto meio professoral, assim, distante do que seria o populesco ou o popular. E a Grécia vive décadas de socialismo, né? A Grécia é uma falência como país, não tem como pagar suas dívidas, pegou muito dinheiro da União Europeia, não tem como pagar de volta, fraudava
a questão tributária, não pagava impostos, então nada funcionava na Grécia. No entanto, aquela mentalidade socialista, estatista, assistencialista estava meio que enraizada. Mas aí a falência foi tão grande, a crise foi tão grande, que eles resolveram dar uma chance para o Kyriakos Mitsotakis. É muito o que está passando na Argentina agora. É uma crise tão profunda que quer dar apoio ali ao Milei, que vem com uma postura interessante até de mercado, mas certamente uma postura polêmica, de rompimento aqui com tudo que existia antes. Então, não queremos ter essa crise para que haja esse rompimento, uma coisa positiva, né, Marcelo? Acho que a gente poderia agir de uma maneira mais razoável, salutar, e acho que isso envolve organizar a sociedade e fazer pressão política para exatamente evitar essa crise. Caso contrário, essa crise vem mesmo, tá? De acordo com... eu falei isso para o Lira, se a gente fizer todas essas mudanças tributárias aqui que vocês estão querendo passar, sem mexer no ordenamento jurídico e na facilidade de fazer negócio, nós vamos, em vez da posição 133 para a 68, que é até uma modesta subida, nós podemos baixar ainda mais para 190, a 198. Fica um dos países mais impraticáveis para se fazer negócio. Então, não queremos esse outro lado. Então, ele entendeu perfeitamente esse balanço. Enfim, espero que os governadores tenham essa compreensão também. Obrigado, Marcelo. Bem, senhoras e senhores, nós teremos agora a última pergunta para encerrarmos esta palestra, o Giovanni Guerra. Muito bem. Bom dia, presidente. Bom dia, Queirala. Deputado, muito se falou aqui que é líquido e certo que as alíquotas e a carga tributária vai ficar como está ou com um viés de subida. Tem um termo que eu vi uma matéria no jornal, que é o Spending Review. Eu queria saber o que o deputado acha e se existe alguma iniciativa, porque se a gente sabe que não vai reduzir a carga tributária, pelo menos que se gaste com eficiência. Parece que lá fora existe esse mecanismo de verificação se a política pública realmente está fazendo sentido. O senhor até comentou um pouco aí. Eu gosto da ideia do orçamento zero para tudo, e você construir de baixo para cima o orçamento. Hoje em dia, como é que os orçamentos são? Eu não vi esse spending review, não sei exatamente o tema, mas eu imagino que seja algo nessa linha, de você ter os KPIs, o Key Performance Index. Então, você definir o que é sucesso, o que é... qual o problema tudo que é de governo hoje? Os planos se tornam permanentes e centralizados. Então, esse é o problema de tudo. O SUS é centralizado, a Previdência é centralizada, assistencialismo é centralizado, Bolsa Família é tudo centralizado, os planos de infraestrutura é tudo centralizado. Então, é tudo comandado pela União. Como é que deve ser feito, na minha opinião? Primeiro é descentralizar, não é com a União a competência de absolutamente nenhum plano social. Zero. Transferir tudo para estados e municípios. Transferir previdência, transferir todo assistencialismo, transferir a questão de infraestrutura para estados e municípios. Ter congruência, talvez políticas congruentes, mas a competência de entrega dos estados e municípios. Os planos têm que ser temporários, com objetivos. Definir para que você tem um plano. Para que você quer fazer o Bolsa Família? Como está na Constituição, é para perpetuar o Bolsa Família e perpetuar uma classe de pobreza. Sou contra o Bolsa Família? Claro que não. Até acho que poderia reduzir os outros serviços públicos e até aumentar o Bolsa Família, que aí você dá a opção da família tomar uma escolha. Se gasta com previdência, se gasta com saúde privada e diminuir o impacto público. Então, veja que o Bolsa Família tem um mecanismo aí de melhorar o mix de entrega de serviço público. Aí deixa de ser um serviço público, passa a ser um serviço privado, mas você tem um fomento público ali da capacidade de pagamento. Não seria contra essas medidas, mas que sejam locais, porque a idiosincrasia ela é local. Há diferenças muito grandes no Brasil em termos de vontades e necessidades. Vou dar um exemplo aqui. Vou me estender nesse tema porque é importante. A pergunta é pontual e eu já tenho até proposta com relação a isso que o senhor mencionou. Imagine o seguinte, imagine aqui São Paulo. O meu bairro é um bairro em que
praticamente não tem jovens, né? A maioria são 40, 50 plus, Bairro Cerqueira César, Jardim Paulista, etc. Arrecada ali 10 bi, no meu cálculo, 10 bi dos 50 bi do orçamento municipal, 10 bi vem de um bairro onde não há uma necessidade de escola pública. Mas por que constitucionalmente, é obrigado a gastar em escola pública? Não faz sentido nenhum. A maioria daquele bairro também não gasta e não tem necessidade com serviço de saúde público, gasta saúde privada. Então, por que aquele orçamento, que é daquela região especificamente, tem que fomentar esse tipo de gasto? Veja como, se a gente localizasse isso e as decisões fossem mais locais, nós teríamos muito melhor alocação de recursos. Onde que eu acho que o bairro está precisando? Esses bairros? Segurança. Nós precisamos de um âmbito seguro para que aqueles que já estão na terceira idade, para empreendedores, para aqueles que acumulam riquezas, para aqueles que têm sucesso, eles morarem seguramente. Senão eles vão morar em outro país. É isso que eu acho que é importante. Mas eu não quero entrar aqui no tema. Só estou dizendo que a alocação de serviços públicos e do financiamento desses serviços tem que ser local. O que a União pode fazer? Pode criar fundos, pode criar auxílios e algumas coisas pontuais, baseado em Key Performance Index, né? Por quanto tempo isso vai ter, quanto que vai custar. Então, tem uma previsibilidade, como a maioria dos países tem isso, ao menos os desenvolvidos, que conseguem fazer equilíbrio sustentável. O jeito que nós temos, nós não temos nenhum equilíbrio disso. Nós criamos um plano assistencialista e isso fica para sempre e ninguém consegue dizer se está funcionando ou não. Não tem tempo de expiração. E a população também não pode remover esse plano. Como em outros países, por exemplo, eu particularmente morei na Suíça um tempo, e quando fui morar lá, estavam revogando a política pública de de ministrar drogas para aqueles que estavam na Cracolândia deles lá. Então, o suíço, na toda a sua civilidade, isso não pode ser assim, temos que criar um espaço e o Zurique vai ajudar a esses drogados a se drogarem, porque teria menos mortos nas ruas, menos mortos nos nossos lagos e atropelados nas nossas ruas, e que era o que estava acontecendo. Então, eles regularam isso por referendo. Aí eles viram que deu errado. A gente liberou droga, deu errado, gerou um problema maior ainda. Eles fizeram um referendo, vou tirar isso, não queremos mais isso aí, queremos repressão de tráfico e queremos repressão do uso de droga. É o que está dando certo até hoje. Enfim, mas isso por iniciativa popular, um plano assistencialista que nasceu e morreu por iniciativa popular. Isso nós não temos no Brasil. É tudo um burocrata ou um político que vem com uma ideia mirabolante, cria ali um imposto para sustentar isso, e isso fica para sempre. E isso vira bastião de corrupção. E, aliás, pontuo, a maior transferência de renda que está acontecendo no Brasil, e distorção, é essa entre o Sul-Sudeste e o Norte-Nordeste, em que a maior parte dos recursos que são acumulados no Sul-Sudeste são surrupiados por Brasília e distorcidos, e investidos distorcidamente nas oligarquias que dominam o Norte e Nordeste. Está chegando na ponta? O IDH do Norte e Nordeste tem mudado nos últimos 20 anos? Continua ali. Então, o que é? Alguém está ganhando centenas de bilhões todo ano. Alguém está ganhando. Não é a população, se o IDH não tem um crescimento, um efeito muito grande. Certamente o IDH do Norte e Nordeste continua uma metade do que é do Sul-Sudeste. Então, peraí, que política pública é essa? Qual é a efetividade do que vocês estão fazendo? Então, eu sou totalmente favorável a você ter Key Performance Index, localizar o serviço público, descentralização e você ter a capacidade de revogação popular de qualquer um desses serviços que a população julgue não está funcionando mais ou seja até prejudicial. Então, obrigado. Bem, senhor deputado, senhoras e senhores, estamos encerrando esta palestra do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Agora, para suas considerações finais, deputado. A palavra está livre. Olha, eu primeiro gostaria de parabenizar todos vocês
por se manterem fiéis à causa, manterem sempre no respaldo aqui da economia brasileira. O Brasil precisa de vocês, precisa dessa federação, e isso é importante, dessa associação, desculpa. Precisa de toda a ação que vocês representam, do diálogo que vocês travam aqui e do seu empenho em convencer a parte mais fraca. Quem é a parte mais fraca? São os meus colegas, os deputados. Vocês não entendem e talvez não compreendem ainda o impacto que vocês têm na formação de opinião desses nobres colegas, que dependem de opinião qualificada, de quem está sofrendo na ponta, efetivamente, com todas essas políticas públicas, seja ela na demasia ou na falta. Então, mais poder para vocês, mais força para vocês, contem sempre comigo e espero ter melhores notícias numa próxima reunião. Muito obrigado a todos. Doutor Ordini, por favor. Deputado, foi muito profícua a sua vinda hoje aqui. Ajudou a desenvolver o raciocínio. O senhor, com muita didática, abordou todos os temas, trazendo, inclusive, para que nós confirmemos o seu conhecimento sobre o Brasil. Isso é de família. Eu sou um dos maiores admiradores de Dom Pedro II. Acho que o Brasil deve muito mais para ele do que a história tem trazido, infelizmente. Mas um dia há de ser reconhecido, ainda que tardiamente. Mas, independentemente dessa nossa opinião pessoal, o senhor trouxe hoje aqui um conhecimento e que merece o nosso apoio. E eu gostaria de dizer que esta casa está à sua disposição. O sistema de associação comercial hoje compõe no Brasil 2.500 entidades aproximadamente. São 27 federações e uma confederação em Brasília, que hoje tem uma sede que eu, embora não seja o presidente é o Alfredo Kotait, e ele tem esta mesma visão, aliás, foi presidente da última gestão aqui conosco, e o Alfredo também prima por isso. Por isso, o senhor pode contar com um sistema que tem essa liberdade e o mesmo pensamento, a defesa da liberdade de empreender e da livre iniciativa. Nós só acreditamos na economia de mercado, como o senhor discorreu muito bem e trouxe informações. Eu não vejo em nenhum lugar do mundo onde a centralização, seja de uma forma de direita ou de esquerda, deu resultado para a população. E o cidadão mora no município. Portanto, é exatamente lá que devem ser envidados os esforços. Mas queria, como reconhecimento à sua vinda aqui, lhe passar uma medalha da nossa casa, que é uma medalha da amizade. E ela é dada para pessoas como o senhor, que trazem e colaboram com a nossa entidade e com os nossos associados. Gostaria de agradecer a presença de todos, dos nossos companheiros do lado de lá da telinha e, principalmente, a vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos e obrigado, deputado. Portanto, senhoras e senhores, damos como encerrada esta reunião. A todos, muito obrigado.